Bem-vindos ao PBXBR, primeiro podcast brasileiro de Power BI. Eu sou o Brian Henkels e o tema desse primeiro episódio é Trocando de Carreira. Eu quero agradecer a disponibilidade dos dois convidados de hoje, o Rafael Gutierrez e o Rafael Lemos. Olá, eu sou o Rafael Gutierrez, sou analista de dados. Olá, eu sou o Rafael Lemos, sou consultor de BI. Primeiro eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouco da sua trajetória e depois vamos fazer uma rodada de perguntas. Vou começar falando um pouco da minha experiência. Eu comecei cursando publicidade e propaganda. Foi onde eu comecei a seguir a minha carreira como publicitário. Nisso eu fiz estágio em agência, eu comecei a trabalhar em algumas empresas de software, mas desenvolvendo sites como web design, que eram atributos de pessoas que se formavam em publicidade. E eu comecei a seguir esse caminho. Eu gostava também de fazer bastante criação, usar CorelDRAW, Photoshop. E assim eu fui tocando a minha carreira nessa linha. Só que como eu trabalhava em empresa de tecnologia, eu comecei a aprender a desenvolver. Aí eu comecei a fazer sites, comecei a aprender linguagem de programação, PHP, SQL. E assim eu comecei a fazer pequenas mudanças na minha carreira para a área de tecnologia. Nisso eu trabalhei numa empresa onde eu adquiri bastante conhecimento, principalmente com pessoas. Cheguei até a fazer consultoria, me tornei até gerente de suporte. Até o momento que eu quis dar uma virada na minha vida. Aí eu disse, cara, eu quero trabalhar perto da praia. Eu não imaginava que a minha carreira ia virar mais ainda do que já tinha virado. De início já tinha dado uma pivotada para a de programação. Eu falei assim, eu quero mudar a minha carreira, eu quero morar na praia. Foi nisso que eu comecei a enviar currículos para empresas de Florianópolis. Fui chamado, convidado para uma empresa, fiz entrevista, passei todo o processo seletivo. E nisso comecei a trabalhar com a área de relacionamento com clientes. Lidava com clientes, intermediando soluções entre empresas e clientes e a empresa. E nisso surgiram necessidades de métricas que a empresa não tinha. Então comecei ali com um Excel, captar algumas métricas, criar algumas métricas na empresa e agilizar alguns processos que não existiam na empresa. E comecei a partir para a área de análise de dados. E nisso eu fiz uma pós-graduação em Big Data. Comecei a trabalhar realmente com análise de dados, me tornei uma referência ali na empresa, eu era a pessoa que sabia todas as informações, tudo o que acontecia na empresa, e quando eu me dei conta, a minha carreira já se transformou. Eu acho que eu fiz uma escolha que hoje me satisfaz, eu sou muito contente, eu aprendo muito com a minha carreira e estou cada vez mais focado em investir nessa carreira. Olá, obrigado Brian. Olá, Rafael Gutierrez. Eu sou formado em administração, fiz pós-graduação em gestão de custos, com ênfase em resultado na FGV, e atuei por mais de 10 anos na área administrativa e financeira das empresas. Comecei como assistente administrativo, trabalhando com papelada, separando papel para faturamento, controlando faturamento, trabalhando um pouquinho com Excel. Sempre fui um apaixonado por Excel, só que fui aperfeiçoando meu Excel aos poucos e tive uma carreira, vamos dizer assim, sólida na parte administrativa e financeira durante esses mais de 10 anos. Inclusive cheguei a ser gerente numa clínica de radiologia odontológica, que é referência aqui em Florianópolis. Através do Excel consegui criar umas métricas para verificar faturamento, verificar a parte de atendimento ao cliente e tudo mais, e disponibilizava tudo via Excel, aquela forma manual de se trabalhar. Olha no sistema, joga no Excel. Olha no sistema, joga no Excel. Eu trabalhei sempre nessa área, fui coordenador financeiro de uma empresa de varejo, então trabalhei bastante tempo financeiro mesmo, aí gerente administrativo da clínica e comecei a conhecer um pouquinho do mundo de dados, da estruturação de dados, que começou a pivotar algo na minha carreira, que eu falo que eu pivotei mesmo, quando eu entrei para a área de controladoria, que foi para uma indústria aqui na Grande Florianópolis e comecei a entender um pouco mais sobre o que é banco de dados, o que é tabela, como tratar de uma forma correta os dados para gerar de uma forma mais fácil os relatórios. Isso tudo em Excel. Continuava em Excel, sempre Excel. Foi ali que eu aperfeiçoei mais meu Excel também. Eu evoluí bastante no Excel.
Só que estava sentindo uma dificuldade do tipo, estava muito trabalhoso. Nesse trabalhoso aí, eu fui buscando ferramentas e aprendendo um pouco mais, que estudando, e ano passado eu realmente pivotei minha carreira. E agora, como o Rafael Gutierrez falou, também sou apaixonado por essa carreira. Eu vejo que é um mundo muito legal de se trabalhar. Eu não consigo parar de pensar nisso. Para mim virou vício. Cada dia eu vou aprendendo, ainda mais que eu não tenho esse skill de dados, de programação, eu não tenho nada. O banco de dados meu é pouco, faço o mínimo e vou na cara e na coragem. Acho que você acabou aprendendo isso um pouco com o tempo. Uhum. Tá, vamos às perguntas então. De acordo com a experiência de vocês, qual é o primeiro passo para essa troca de carreira? Depende do que você espera, né? Da onde você quer chegar. No meu caso, eu lembro muito bem que não foi uma mudança de carreira que eu quis fazer, foi uma mudança de estilo de vida. Eu estava em um hotel, trabalhando, era umas 11 horas da noite, trabalhando o dia inteiro. Eu estava em Guarulhos. Eu falei assim, não, eu quero mudar de vida, eu quero ir para a praia, como eu disse anteriormente. E essa saída da minha zona de conforto, porque eu tinha um cargo bom, eu estava no emprego até ok e poderia ter ficado ali. Só que essa minha decisão de mudar de estilo de vida mudou também a minha carreira e mudou completamente a minha vida, porque me tornei totalmente independente, que estou longe da minha família, deixei amigos, deixei várias pessoas queridas para trás para mudar meu estilo de vida e, consequentemente, de carreira também. Então, acho que vai muito do que a pessoa espera de si mesma. Talvez a palavra correta seria até um autoconhecimento. Pessoa, se você está satisfeito com o que você faz, se você quer mudar, então o primeiro passo é deixar sua zona de conforto. Concordo plenamente. Inclusive, a minha mudança de carreira, a minha experiência foi... Eu trabalhava na indústria no passado e simplesmente eu cheguei para o CEO da empresa e falei, eu estou decidido em trabalhar na área de BI. Eu quero trabalhar em BI, análise de dados e BI. Então, vamos criar um departamento? Ele falou, tá, faz a proposta e vamos analisar. Perfeito, fiz a proposta, não tive resposta. Chegou um gestor de controladoria, falaram, Rafael, tu vai ficar com o gestor de controladoria. Falei, beleza, não é o que eu quero, vocês estão cientes disso, eu quero ir para análise de dados, eu quero ir para BI, e se eu ficar aqui, eu não vou fazer o que eu quero. Então, provavelmente eu vou sair da empresa, vou buscar outras coisas. Fui bem claro com eles, porque eu estava decidido, eu sabia o que eu queria. Uma semana o controle entrou, na semana seguinte eu já tinha conseguido uma vaga na área de BI. E como aconteceu o primeiro contato com o Power BI? Tá, o primeiro contato com o Power BI foi, como eu comentei anteriormente, a necessidade de automatizar as análises. Como assim? Na empresa que eu trabalhava, as análises eram feitas tudo em Excel, tudo mês a mês. Cada arquivo de Excel referente a um mês. Ah, quero ver o ano. Só um pouquinho, eu tenho que juntar todos os arquivos, fazer um compilado de tudo para tentar entregar alguma coisa. Só que um dia e meio, 2 dias para poder fazer isso. Eu não estava satisfeito com isso. Um pouco antes também de entrar na empresa, eu comecei a estudar a parte de análise de dados, aí eu caí no Power BI, só que eu não tinha visto nada. Aí eu fui estudando durante a empresa, quando eu comecei a ver que esse processo não estava tão automatizado, o que poderia automatizar? Aí entrou o Power BI. Comecei a estudar mais o Power BI, fiz um piloto lá na empresa, aí quando eu fiquei confiante para apresentar, eles contrataram uma empresa para poder prestar consultoria. Só que assim, o meu primeiro contato foi especificamente para facilitar a vida no fechamento do mês. Diminuir o trabalho operacional, apertar o botão de atualizar lá e poder ser feliz. Comigo foi semelhante, Rafa.
Eu precisava ali juntar todos os dados que nós tínhamos. Para conseguir uma informação simples, eu levava muito tempo. Eu precisava perguntar ou pedir relatórios para diversas áreas, diversas pessoas. E nisso eu conheci o Power BI e comecei a mexer com o Power BI, aprender como sendo autodidata, né? E foi evoluindo e a empresa viu valor nas informações, na velocidade que começamos a analisar os dados e aí as coisas foram tomando mais proporção. E o que vocês consideraram como mais desafiador durante todo esse processo? Para mim, foi a parte de quebrar os paradigmas que eu tenho. Nunca tinha visto banco de dados, não sabia como se estruturava um banco de dados. Para mim, era pegar a planilha, jogar no Power BI e fazer o processo. Fazer as medidas e deu. Até conseguir o resultado. Só que o trabalho era gigantesco. Nunca tinha visto isso antes. Apanhei pra caramba com isso. Porque é um cara do Excel indo para Power BI. Power BI trabalha com banco de dados. E eu não sabia o que era. E simplesmente foi isso. Quebrar a minha cultura de como eu fazia para como eu vou fazer agora. O maior desafio para mim, acredito, não tenha nem sido o Power BI, mas você entra numa empresa que não tem a cultura de dados, você entra numa reunião, as pessoas vão com sentimentos, com achismos, e quando você começa a apresentar dados, as pessoas começam a questionar os seus dados, porque elas não estavam acostumadas a analisar as informações de forma precisa. É bastante desgastante esse processo, precisa ter bastante jogo de cintura ali, um relacionamento bom com as equipes, mas no momento que isso começa a fluir, as pessoas começam a comprar essa ideia, elas se tornam totalmente dependentes dessas informações. Então o desafio foi justamente colocar esse mindset na cabeça das pessoas, principalmente em reuniões que são pouco produtivas porque as pessoas não se preparam para elas. Agora, se você chega em uma reunião com dados, com informações precisas, tudo muda. Então esse foi o meu maior desafio. E que dica vocês dariam para alguém que está pensando em trocar para uma carreira em BI? Primeiro, não é só querer, ela tem que ver se ela gosta realmente disso. Tem pessoas que falam, vou mudar de carreira porque eu não gosto do que eu faço, mas tem que procurar saber se você tem habilidade para se desenvolver numa carreira de BI. Você tem que ver se isso vai casar com o seu estilo de vida também. Então, a dica que eu dou é que a pessoa analise bem. Para vir para a área, é só ter força de vontade que você consegue pivotar a sua carreira ou mudar de carreira. Concordo plenamente. A pessoa realmente tem que ter a vontade para ir para a área, tem que saber, entender que realmente gosta. Não vai só por causa do dinheiro. Muitas vezes a pessoa pode ficar mais desgostosa do que na carreira que estava. Uma dica que eu sempre dou para quem está pensando em mudar para a área de BI, mudar a carreira, é estuda, faz seus projetinhos com dados abertos, coisas simples. Quando for na entrevista, pega o notebook, abre e mostra o que está fazendo. Porque normalmente a pessoa não tem experiência na área. Só que muitas empresas acreditam que o funcionário pode se desenvolver melhor quando vê que o cara está estudando, está se desenvolvendo antes de estar na área. Imagina quando estiver na área. Isso daí foi o meu caso. Quando eu mandei o meu currículo para a empresa que eu estou hoje, o recrutador simplesmente falou: o que o cara administrativo e financeiro quer com BI? Aí eu simplesmente cheguei e falei: já fiz tais cursos de Power BI, Python, fiz tais projetos na empresa que eu estou atual, no Power BI. Se tu quiser, a gente senta para conversar. Consegui a entrevista, mostrei, se agradaram, conversei com o dono da empresa, se agradou também, e eu tô até hoje lá, porque eu simplesmente encarei o desafio. Tá, não tenho experiência? Não tenho, mas eu tô buscando conhecimento, eu tô estudando, tô me aperfeiçoando, e é isso que eles veem. Complementando o Rafa, que essa área que a gente está trabalhando é uma área muito recente, é muito nova. Existe um leque muito grande de possibilidades que você pode seguir. Então eu, como publicitário, uso bastante essa habilidade de publicidade na hora de desenvolver uma dashboard. Como que o usuário leria essa dashboard e absorveria essa informação de forma mais fácil? Um administrador como o Rafa, eu já vi ele fazer aí algumas dashboards muito interessantes de DRS. Eu não tenho essa habilidade porque eu não conheço uma DRE, eu precisaria ter um administrador do meu lado para desenvolver essa dashboard, entendeu? Então, acredito assim, não existe uma habilidade única para você se tornar um profissional de BI. É um complemento de habilidades, então acho que não existe uma profissão específica que vai te impedir de seguir para essa área. Bom, esse é o episódio de hoje. Caso você tenha sugestões de tema para o próximo episódio, envie sua sugestão para o nosso Instagram, @pbixbr. Obrigado e até o próximo episódio.